eu sou a Juliana Bezerra e hoje eu vou falar sobre métodos no Java. Aqui no canal eu criei uma série sobre fundamentos do Java, então se você quiser continuar aprendendo sobre Java comigo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios dessa série. Então, para começar, vamos definir o que é um método dentro do Java. Basicamente, método é o nome que a gente dá para aquelas funções. Lembra que eu falei da função principal, que a gente escreve no nosso programa para a JVM executá-lo? Essa função, na verdade, a gente usa esse termo em outras linguagens, como JavaScript, a gente chama de função, aqueles blocos de comando que dão vida aos programas, né, que tem lógica lá dentro. Aqui dentro do Java, essas funções a gente chama de métodos, que exercem funções dentro do programa, definem comportamentos, definem instruções para o programa Java. Por exemplo, pensa na função soneca aí do seu despertador. Muitas vezes você não quer acordar na hora que o despertador chamou e aí você quer programar mais 5 minutinhos, então você ativa a função soneca. Então, se você deseja acordar mais tarde, por exemplo, para representar essa função soneca, eu poderia ter um método dentro do meu programa Java. Um método que, quando chamado, ativa a função soneca. Ele faz a lógica lá para adiar o alarme daqui a 5 minutos e te chamar novamente. É para isso que servem os métodos no Java, para realmente definirem o comportamento dos nossos programas. Eles contêm a lógica que a gente precisa executar para resolver nossos problemas do dia a dia, como, por exemplo, dormir mais 5 minutinhos. Então, como é que a gente faz para usar esses métodos dentro do Java? Existe uma sintaxe de uso, uma estrutura que você precisa seguir para definir métodos, para utilizá-los, ok? Essa estrutura é: você informa o tipo retornado pelo método. Os métodos, as operações, elas podem fazer algo e retornar um valor para quem chamou aquele método. Isso é comum, tá? Por isso que a gente primeiro começa colocando o tipo. Tá vendo que o Java, e eu vou focar muito nisso, o Java ele é muito focado nos tipos. Uma vez que você define um tipo, você precisa obedecer aquela assinatura, aquela expectativa ali do programa, tá certo? Então a primeira coisa que a gente faz é definir o tipo de retorno do método. Depois a gente informa um identificador para ele, que é o nome do método, o nome que você vai querer dar. Após informar o identificador, a gente abre parênteses e entre esses parênteses a gente vai listar todos os parâmetros que o método precisa. Por exemplo, a nossa função soneca poderia precisar de um parâmetro que diz o número de minutos que o alarme vai ser adiado. Às vezes a soneca normalmente é 5 minutos, mas pode ser que você configure outro valor, certo? Então isso poderia ser um parâmetro para o método. É uma informação que ele precisa para executar. E após isso você abre chaves para iniciar o bloco de comandos. Então lá dentro você vai colocar as instruções que você quer que o seu método execute. E como a gente retorna um tipo, a gente precisa de uma instrução especial que utiliza a palavra return, que significa retornar. E aí você tem que informar algo do mesmo tipo que foi declarado para o método. Então, por exemplo, se eu digo que o meu método retorna um string, que é um texto, no final, no último comando lá do método, eu preciso retornar um string, tá certo? Porque eu defini na minha declaração do método, na minha expectativa, que eu vou ter o retorno de um texto ao final da operação, ao final do bloco de comandos. Por isso eu preciso dessa instrução especial de return, ok? Para exemplificar, vou colocar aqui o método, por exemplo, despertar, para te acordar. Então a gente pode ter um método que retorna um string, por isso que eu coloquei string primeiro, e o nome dele é despertar, porque é isso que ele faz. Então perceba que o nome dos métodos são normalmente verbos, são coisas que estão sendo feitas, ações. Então a gente nomeia, por exemplo, despertar. E aí a gente pode ou não informar que ele recebe parâmetros. O método despertar não recebe parâmetros, então eu só abro e fecho parênteses, sem colocar nada dentro. E aí eu abro chaves e coloco os comandos que eu desejo. Nesse caso aqui, eu só vou ter um comando, que é o retorno do texto acorda. Essa é a única coisa que o meu método faz, retorna um texto com o conteúdo acorda, para despertar, ok? Então essa é a sintaxe de declaração, de definição de um método dentro do Java. E aí falando agora da nomenclatura, como é que a gente nomeia os nossos métodos? Como eu falei, o ideal é a gente colocar nomes de verbos, porque são ações que os métodos executam. E também, olha só,
usar o camel case. Por exemplo, eu posso definir um método aqui, ó, despertar para trabalhar. Tá vendo aqui o nosso amigo camel case entrando em ação? Eu tenho mais de uma palavra para definir o nome do método. Então eu alterno a primeira letra de cada palavra e coloco em maiúscula. Mas a primeira letra do nome do método é sempre minúscula. Então fica dessa forma, despertar para trabalhar, e o P e o T ficam maiúsculos, ok? Assim a gente está seguindo o camel case. E aqui eu entro com outra coisa interessante. Eu falei para você que os métodos têm tipos de retorno, mas eu posso ter um método que não precisa retornar nada. Ele não precisa retornar dados para quem chamou ele. Ele só executa uma lógica e pronto. Isso é válido. E nesses casos, a gente coloca o tipo de retorno dele, void, que é vazio. Lembra da função main, do método main, que a gente viu? Ele tem um tipo de retorno void, porque ele não precisa retornar nada. Ele existe para executar o programa. É por isso que a gente usa esse void, para dizer que o retorno do método é vazio, ou seja, que ele não retorna nada. Tanto é que nesse caso, a única coisa que o meu método faz é imprimir a corda para despertar a pessoa para trabalhar. Lembrando que essas regrinhas de nome que você dá aos métodos são importantes porque são convenções, são o que os programadores Java ao redor do mundo esperam que você faça no seu programa. Então, se você quiser que o seu programa seja entendido por outros, é importante que você siga esses guidelines aqui, ok? Colocar nomes de verbos e sempre seguir o camel case. Aí você vai ter um programa Java obedecendo às convenções da linguagem. Então agora vamos para a prática? Vamos exercitar o que a gente aprendeu? Assim vai ficar mais fácil você captar esses conceitos, tá? Então bora lá! Estou aqui com o projeto Estruturas Básicas Java aberto no VS Code. Lembrando que esse projeto foi elaborado no vídeo passado, então se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui no card que eu vou deixar para você, assiste o vídeo e depois volta para cá para a gente continuar, tá ok? E para a gente agora falar de métodos, eu vou criar um arquivo novo, tá bom? Aqui no projeto, que eu vou chamar de métodos.java. Esse vai ser o assunto. E aí eu vou criar aqui a main, com o atalho main no VS Code. E agora tenho a main criada aqui, tá? A gente vai usar esse arquivo Java para trabalhar com os conceitos de métodos que a gente aprendeu. E agora para exercitar, vamos criar aquele método Soneca que a gente exemplificou nos slides. Então, eu vou aqui embaixo do método main criar esse meu método. E para a gente sempre lembrar da colinha que eu falei, vamos usar um comentário aqui de múltiplas linhas. Uma coisa importante que eu até não falei no vídeo passado, é que esse comentário que tem 2 asteriscos, ele é um comentário especial para gerar documentação sobre o nosso programa, sobre os nossos métodos. A gente não precisa usar ele exatamente. Para o comentário que você vai ler aí para estudar, você pode usar apenas um asterisco aqui, dessa forma, ok? E aí toda vez que você der Enter, uma estrelinha nova, um asterisco novo, é adicionado em cada linha. E aqui dentro eu vou colocar minha cola. O que a gente faz para declarar um método? Qual é a sintaxe de declaração? Primeiro, a gente informa o tipo do retorno da função, do método. Agora eu posso chamar de método, finalmente, eu não preciso mais chamar de função. Dentro do Java a gente usa mesmo o termo método. Então eu tenho o tipo de retorno dele, o identificador, abre parênteses e os parâmetros aqui dentro, que são basicamente variáveis, porque a gente tem o tipo e o identificador do parâmetro aqui dentro. E aí depois a gente abre chaves e coloca aqui dentro o bloco, deixa eu colocar assim, bloco de comandos, dentro do método, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Olha, aqui não colocou asterisco, né? Então tenho que colocar para fazer o comentário. E aí eu posso adicionar aqui, sintaxe do método de declaração de métodos no Java. Ok? Vai ficar bem organizado dessa forma. Então essa é a sintaxe que a gente usa para declarar métodos no Java. Agora vamos seguir essa colinha para criar nosso método de Soneca. Então a gente pode pensar nesse método inicialmente sem retorno. Ele só vai imprimir a mensagem de Soneca, tá certo? Por simplicidade a gente pode pensar dessa forma. Então, já que esse método não precisa me retornar nada,
Que tipo eu coloco aqui no método, no retorno dele? Muito bem, eu vou colocar void, que significa vazio. Eu não tenho nenhum retorno, o retorno é vazio. Então eu uso essa palavra aqui para identificar um retorno vazio, que é a mesma que a gente tem aqui, ó, no método main, ok? Então vamos lá, coloquei void. Agora eu vou colocar o nome do método. Eu posso colocar aqui ativar Soneca. E olha o camel case aqui em ação, tá? Primeira letra do nome do método é sempre minúscula. E as próximas palavras eu vou alternando, colocando a primeira letra delas maiúscula. Então, por isso que ficou dessa forma. Lembre sempre de seguir as convenções de nome. É isso que faz o teu código ter uma cara mais profissional, mais séria, porque você está seguindo as convenções da linguagem. E é o que todos ao redor do mundo esperam que você faça, ok? Então, agora que a gente definiu o nome do método, a gente vai abrir parênteses. E quando eu abro, a ideia já fecha o parêntese para não esquecer, e aí eu posso definir os parâmetros desse método. O que ele precisa para funcionar? No nosso caso, não vai precisar de nada, ok? Então só abre e fecha o parêntese mesmo. E agora, para finalizar a declaração do método, eu abro o bloco de comandos, que ele também já fecha para mim, para eu não esquecer. Dou Enter aqui, e na próxima linha eu vou colocar a minha lógica. E perceba aqui algumas coisas importantes que eu quero reforçar com você. A forma que a gente escreve aqui, ó, que eu fui declarando o método, colocando espaço, pulando linha, começando aqui com um recuo, ó, com a tabulação, antes de colocar meus comandos. Isso tudo são regras de indentação, de boa escrita dos meus programas. Eu não vou simplesmente colocar tudo numa linha aqui, sem espaço, tudo colado um no outro. Isso não é legal, isso não fica legível para as pessoas que leem meu programa. Então a gente segue também algumas boas práticas na hora que a gente está criando os nossos programas, que são esses recuos que a gente coloca. Tá vendo que o método está recuado em relação à declaração da classe? Isso é para ficar mais fácil de ler, porque agora eu sei que tudo que tem na classe método tem um recuo aqui para mostrar que está dentro do bloco de comandos do método. Mas se tivesse tudo colado aqui, ó, ficaria muito mais difícil de identificar. Parece que é uma coisa nova que está sendo declarada. Então a gente usa essas indentações, tabulações, espaçamentos, tudo isso para trazer legibilidade para o nosso código, ou seja, para que outras pessoas consigam lê-lo e entender o que ele faz. Esse é um assunto bem interessante sobre boas práticas e clean code, código limpo. Eu posso trazer em outro vídeo para você. Comenta aqui se você tem interesse nesse assunto, que aí eu elaboro um vídeo, tá bom? Mas voltando aqui que o nosso foco é declarar esse método. A gente conseguiu fazer a declaração e agora a gente quer colocar a lógica aqui. E a minha lógica vai ser simplesmente imprimir uma mensagem aqui sobre a ativação do Soneca, para confirmar para o usuário que tudo deu certo. E a gente vai imprimir a mensagem com o comando de impressão na saída do sistema, que a gente já conhece, que a gente já usou no nosso primeiro programa Java. E agora eu vou te ensinar um macete bacana. Vamos supor que você não lembra daquele comando, ele é muito grande, tem muitas palavras, né? Fica difícil decorar. Por causa disso, a ideia oferece um atalho para a gente escrever aquele método. Você digita sys out e olha só o que aparece aqui, ó, no VS Code. Essa opção. E aí você vai selecionar sys out, essa opção aqui. Sys de sistema, out de saída. Quando eu selecionar isso aqui, olha só, a ideia já completou o comando inteiro para mim. Então não preciso ficar memorizando. Eu escrevo sysout, dou enter e ela já completa para mim, tá certo? Isso facilita também o nosso trabalho no dia a dia. Outro atalho bacana aí para você colocar no seu cinto de utilidades Java. E agora a gente vai colocar a mensagem aqui de Soneca. A mensagem que eu vou escolher vai ser só mais 5 minutinhos dessa forma aqui, tá bom? Embora ninguém ative o Soneca só uma vez, né? Vamos combinar. A gente sempre usa mais de uma vez. E assim a gente conclui aqui a definição do método ativar Soneca. Ele executa uma lógica que informa o usuário que ele pode dormir mais 5 minutinhos. E agora a gente precisa usar esse método, né? A ideia dos métodos é definir comportamentos que a gente possa usar no nosso programa. Se eu fizer só isso aqui, quando eu executar o programa Java, vou executar aqui para você ver. Olha só, nada foi executado. Por quê? Porque se você lembra bem, é bom que você tenha aprendido isso, quando a JVM vai escanear aqui os comandos do meu programa Java,
ela olha primeiro para o método principal. E ela só vai executar o que estiver declarado aqui. Entende? E eu não declarei esse método aqui. Aqui dentro da... Deixa eu fechar aqui, ó. Eu não declarei essa lógica de impressão aqui dentro do main, do método main. Eu declarei fora. Então eu preciso chamar esse método, invocá-lo dentro do meu método principal. E aí eu vou ter a execução dessa lógica. É assim que funciona dentro do Java, tá bom? Então como é que a gente faz para chamar esse método aqui dentro? A gente vai informar o identificador dele. Eu vou copiar aqui, ó, ativar soneca. E a gente vai abrir e fechar parêntese e colocar o ponto e vírgula para encerrar a instrução. Só que aqui existe um problema. Tá vendo que tá vermelhinho? E a ideia mostra uma mensagem? Isso tem a ver com essa palavrinha aqui, static, dentro do método main, que a gente vai aprender em outro vídeo, não se preocupe, mas agora o que você precisa saber, para a gente continuar aqui, é que métodos estáticos só chamam outros métodos estáticos. Essa é a regra, tá ok? Depois você vai entender por quê. Então, para a gente conseguir chamar o ativar soneca aqui dentro, a gente precisa transformá-lo num método estático. E para isso a gente só precisa colocar a palavra static aqui antes do retorno do método. E aí, ó, eu já consigo chamar esse método aqui. E aí, com isso, agora sim, quando a gente executar o nosso programa, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele imprime a mensagem, só mais 5 minutinhos. O que aconteceu aqui por baixo dos panos? A JVM encontrou o nosso programa principal, viu que eu estou fazendo referência a um método, a chamada de um método, e por que ela sabe disso? Porque eu usei aqui a abertura e fechamento de parêntese. Sem isso aqui, esse carinha seria uma variável. Com isso aqui, a gente já sabe que a gente está chamando um método, com esses parênteses. Então eu sei que eu tenho que chamar esse método ativar soneca. E aí, quando eu faço isso, a JVM dá uma olhada no bloco de comandos que tem aqui dentro. E ela sabe que eu preciso imprimir uma mensagem na saída do sistema. E por isso que tudo funciona perfeitamente. Ok? E para a gente praticar mais um pouquinho, agora vamos criar um método que tem parâmetros, para a gente ver como funciona, tá ok? Então vou criar um outro método aqui embaixo, que a gente vai chamar lá no método main. Por causa disso, a gente vai ter que usar a palavrinha static na frente. Vamos colocar que esse método vai retornar um string, para a gente não usar mais void. Vamos tentar usar outro exemplo aqui. Agora a gente vai ter que retornar uma mensagem, ok? Um texto. E aí a gente vai colocar aqui o nome do método como agendar alarme, para a gente configurar um alarme no despertador. E como a gente tem que configurar o alarme, a gente precisa de duas informações. Então agora eu abro parêntese e vou colocar os parâmetros que eu preciso para agendar o alarme. E quais são eles? A hora e o minuto, que a gente vai configurar o alarme. Essas informações, elas são de um tipo diferente, não são um texto. Elas são um número. E os números aqui no Java, a gente pode representar com o tipo int. Não se preocupe, a gente vai falar sobre tipos mais à frente em outro vídeo. O importante aqui é só você entender aqui o conceito de métodos e como a gente usa esses métodos dentro de um programa Java. Então, você pode, por exemplo, colocar parâmetros no método e colocar um tipo deles, que nesse caso é int. Sempre a gente precisa especificar um tipo do parâmetro e o nome dele. Então, a gente vai fazer int hora aqui, para especificar o tipo e o nome do parâmetro, separar por vírgula e colocar os próximos parâmetros, que nesse caso é apenas um, que é o minuto, os minutos, na verdade. E como eu concluí a listagem de parâmetros, eu não coloco vírgula no final. Eu já encerrei, então eu só fecho o parêntese. E no final, claro, abro o bloco de comandos para implementar a lógica do meu método. Revisando aqui, eu tenho um método que retorna um string, que se chama agendar alarme, seguindo o camel case, com primeira letra minúscula. Eu abro parêntese e informo todos os parâmetros que o meu método precisa para funcionar. E esses parâmetros aqui, perceba, eles seguem a sintaxe da declaração de variáveis. Eles são variáveis. Só que a diferença é que eles são declarados como parâmetros e não dentro do bloco de comandos. Por isso que eu não tenho um ponto e vírgula aqui. Eu tenho apenas a vírgula, separando um do outro.
E como eles são parâmetros, eles estão acessíveis dentro desse bloco de comandos. Eu posso utilizar esses carinhas aqui dentro. Eles têm um escopo local, que a gente aprendeu também quando falou de variáveis. Certinho? Então o que eu vou fazer agora? Tá dando erro porque esse método precisa retornar um resultado do tipo string. Eu não estou retornando nada. Então, para retornar algo, eu vou usar a palavra return. Essas palavras que têm significados específicos no Java, que estão de azul, inclusive, é o que a gente chama de palavras reservadas. Por isso que quando a gente usa o return aqui, por exemplo, a gente já sabe que é um comando de retornar algo dentro de um método, porque essa palavra é reservada para esse uso. Ela é específica para ser utilizada para retornar dados dentro de um método. E aí a gente vai retornar o nosso texto aqui, que eu vou colocar seu alarme foi configurado às... E agora eu preciso informar a hora e os minutos que esse alarme foi configurado. Eu preciso dessas informações, desses parâmetros, ok? Do valor que eles armazenam. Dependendo da hora e do minuto que o alarme foi agendado, eu vou ter impressão da mensagem aqui. Então agora eu preciso retornar esse texto e mais essas duas informações. Para a gente fazer isso, né, retornar um texto e mais outra coisa, a gente usa o operador mais, que é um operador de concatenação. A gente vai aprender muito sobre esse operador, ele é muito útil. Mas pensa assim, né? Eu quero retornar um texto e mais alguma coisa, então eu uso mais. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, mais a hora. Depois eu quero colocar os dois pontos no meio, para ficar um horário assim, ó. A gente coloca a hora normalmente assim, na verdade? Então eu vou colocar 2 pontos aqui no meio. E aí o que eu faço? Declaro outra string e coloco 2 pontos. Depois eu vou retornar os minutos, então eu coloco mais essa informação que são os minutos. E no final, que eu terminei, eu coloco ponto e vírgula. Então eu vou retornar esse texto aqui, mais essa hora, mais esses 2 pontos, mais essa informação. No final eu vou ter isso aqui, ó. Copiar aqui o texto, lembrando que tem que ter esse espaçamento aqui, senão vai ficar a hora colada com esse texto. Então eu preciso ter algo assim. Depois eu vou ter a hora informada, vamos supor que seja 12. Depois eu vou ter o caractere 2 pontos, então eu vou colocar aqui. E depois eu vou ter os minutos, vamos supor que sejam 30. Então eu vou ter algo assim. Para a gente ver se isso aqui está funcionando, a gente vai invocar, vai chamar esse método aqui dentro da main. Então vamos copiar aqui o nome do identificador dele e vamos abrir parêntese. E perceba agora que quando a gente faz isso, se a gente encerrar o bloco de comandos, a gente tem um problema. Porque o método, olha só, ele espera 2 inteiros, 2 parâmetros aqui dentro. Ele espera que eu passe essas informações. E eu não posso chamar o método sem passá-las. Não posso enganar aqui, eu tenho que passar. Se eu definir que o meu agendar alarme precisa de hora e minutos, eu preciso informar esses dados quando eu for chamar o método. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou informar os valores que vão ser armazenados nessas variáveis aqui, que são os parâmetros do meu método. Então vamos fazer aqui para ficar mais claro. Eu vou informar a hora com o valor 12 e os minutos com o valor 30, para ficar essa mensagem. Então aqui eu informo 12, coloco vírgula e informo o outro valor, que é 30. E olha que o VS Code faz uma coisinha legal para nós, né? Ele coloca uma informação dizendo o que é esse 12. O 12 é a hora. E o que é esse 30? O 30 são os minutos, que são os nomes que eu dei para os parâmetros aqui no método. Então isso ajuda bastante, né, a entender o que são esses valores que eu estou passando para o meu método. E aí quando eu passo os valores dessa forma, a gente chama isso aqui de argumentos. Argumentos, vou colocar aqui, ó, argumentos, são os valores que eu passo para o método. Aqui na declaração do método, eu chamo eles de parâmetros. Eu tenho o parâmetro hora e o parâmetro minutos. Os valores que eu passo para eles são os argumentos para esse método. É só uma questão de nomenclatura, eu acho importante falar para você, porque você vai ver nos materiais que você encontra na internet essa diferenciação. Então é importante que você use as palavras técnicas de forma adequada, que você já vai aprendendo. Ok? Então isso aqui são argumentos
E aqui a gente tem parâmetros. Aqui eu estou usando o comentário de uma linha que a gente já viu na aula passada, ok? Só para te ajudar a revisar os conceitos. Então vamos lá, vamos chamar esse agendar alarme e ver o que acontece. Eu vou executar aqui o programa. Para a gente não misturar as coisas, eu não vou chamar esse ativar soneca. Eu vou comentá-lo, que é o termo que a gente usa para dizer que a gente vai transformar algo em comentário. Então, comentários também não servem só para colocar informações. Servem também para a gente desabilitar alguns códigos para os nossos testes. Por exemplo, agora eu quero testar o agendar alarme. Então, não quero que esse método seja executado agora. Por isso, eu posso comentá-lo. Ok? Vou salvar e vou executar de novo agora para a gente ver só o agendar alarme. E perceba que nada aconteceu. Por que isso nada aconteceu? Porque no meu método agendar alarme, deixa eu abrir aqui para a gente ver melhor. Eu só estou retornando um texto. Eu não estou imprimindo o texto na saída do sistema. Eu retorno ele. Então, eu preciso fazer algo com esse valor que foi retornado. E aí, uma coisa que a gente faz muito nesses casos é pegar esse valor retornado aqui e colocar dentro de uma variável. Olha que legal! Olha como a mágica começa a acontecer agora e como a gente começa a evoluir os nossos programas Java. Agora a gente pode criar uma variável do tipo string, que é o tipo retornado aqui, colocar aqui um identificador para essa variável, por exemplo, mensagem do alarme, e colocar o operador de atribuição. E aí, quando a gente faz isso, a gente está declarando essa variável e está atribuindo como valor para ela o retorno desse método, que é essa mensagem aqui. Olha que bacana. E aí agora, com essa mensagem dentro de uma variável, eu posso imprimi-la com o sysout. Posso colocá-la aqui e imprimir esse retorno. Então a gente vai fazer muito isso quando a gente estiver programando. Quando a gente criar um método que retorna algo, a gente vai pegar o retorno dele, colocar numa variável e usar essa variável no nosso código da forma que a gente quiser. Nesse caso, a gente está usando para imprimir o valor dela na saída do sistema. Então agora, se eu executar o programa novamente, olha aqui, seu alarme foi configurado às 12h30. Agora eu tenho a mensagem de alarme sendo impressa aqui com sucesso. Esse foi o vídeo sobre métodos aqui no Java. Lembre-se que métodos dão vida aos programas, então é muito importante você conhecer esse conceito. O que são métodos, como defini-los, porque você vai fazer isso sempre na sua carreira de pessoa desenvolvedora. Todo programa precisa de métodos. E se esse foi um conteúdo que você gostou, que é útil para você, apoia aqui o canal, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Me ajuda nesse início, o canal está começando e por isso sua ajuda, seu apoio, seu feedback vai ser muito, muito bem recebido. Isso vai me ajudar a selecionar os conteúdos mais úteis para você e trazê-los na melhor qualidade possível. Beleza? Então um abraço para você e até o próximo vídeo.